Boa noite, pessoal. Essa é a terceira e última parte, né, do tópico de redes sociais e sistemas. Para finalizar o assunto, né, é uma continuidade do que foi dado na aula passada. Rapidamente, então, vamos revisar o que a gente falou. Né? Tem um resumo aqui de um artigo que a gente não chegou a comentar, acho que na aula passada, mas é o tema da atividade 3, tá? Não vou comentar aqui. A gente começou na aula passada, nessa discussão de ética e sociedade, com a parte de redes sociais, né? A força da rede social, né? Para muitos autores, o conceito de rede social não é simplesmente uma rede de conexão virtual como nós conhecemos hoje, né? Rede social é algo que existe há muito tempo, né? Do ponto de vista da humanidade, é uma rede formada por pessoas que formam uma comunidade, né? E também para muitos autores foi o poder dessa rede social que gerou todo o desenvolvimento humano que nós temos visto até hoje, né? Todo o desenvolvimento tecnológico, de conhecimento, né, da civilização humana de maneira geral, tá? Então, a evolução tecnológica permitiu, né, que essas conexões fossem consolidadas, né, que fossem expandidas, né, que tinha e através dessas conexões que envolveu cada vez mais gente, né, com cada vez mais pessoas, o adensamento, inclusive, dessas redes, que proporcionou, né, uma explosão no conhecimento, né, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento da tecnologia, né, e da evolução da própria civilização humana. Tá? E identificamos vários fatores, no caso, né, vários estágios de evolução. O primeiro estágio é quando você tem uma melhora através dessas tecnologias, melhor da relação social homem, seres humanos, né, pessoa a pessoa, tá? Então, através de estradas, através de meios de comunicação, como rádio, televisão, né, correio, você tem uma melhora da comunicação entre pessoas. Né? O segundo estágio, um estágio que é diferente das demais, é quando você tem uma intermediação através do computador. Né? Então, você começa, basicamente, é o começo da internet. Né? Então, a internet permitiu que pessoas do mundo inteiro, né, quer dizer, uma escala global, uma escala nunca antes vista, né, pudesse se conectar umas com as outras através da intermediação por computador. Quer dizer, você tem, não é um meio simplesmente como a TV, ou rádio, ou telefone, né? Você tem um computador no meio e que permite que você tenha uma independência de local e de tempo, né, através da intermediação do computador. Ou seja, você consegue achar pessoas, você consegue criar comunidades virtuais, você consegue, independência de tempo, no sentido de que você consegue armazenar essa mensagem, depois repassar essa mensagem mais tarde. Então, há uma grande liberdade, né, no sentido de você conseguir essa conexão pessoa a pessoas através da intermediação do computador. O terceiro estágio é quando você tem não só o computador intermediando, mas o computador e outros dispositivos atuando no mundo real. Né? Então, você começa a ter um diálogo com máquinas, começa a ter máquinas também que atuam no mundo real e máquinas também que têm a capacidade de sentir, né, o ambiente real, né, através do que a gente chama de internet das coisas. Tá? A internet das coisas não é só robôs ou câmeras, né, mas também todo um sistema que está interligando esses robôs e câmeras num conjunto único. Tá? Que cria a gente chama de sistemas, né? Discutimos sistemas nas primeiras aulas, né? São elementos interligados, são partes interligadas, né? Que possuem um objetivo, possuem um propósito, tá? E a partir desse propósito, né, a gente cria diversos níveis, né, de potenciais ações, atitudes em relação do computador em cima do ser humano, né? Tá? Que é a discussão sobre sistemas ubíquos, a relação do computador com o ser humano, ou do ser humano com o computador, né? Uma visão mais integrada, né? E a discussão sobre sistemas IoT, pessoas e sistemas, né, que formam um conjunto, né, que
a gente chama de sistemas com propósito, né? Você consegue construir sistemas que conseguem ter um objetivo comum, né? Que a gente chama com propósito. Tá? Então, são sistemas que são não necessariamente construídos, mas são sistemas que têm uma certa infraestrutura que permitem essas construções mais tarde, né? Ou seja, uma vez que você tem infraestrutura, né, com um certo contingente, né, de elementos, né, que constituem pessoas, computadores na nuvem, softwares, né, ferramentas, dispositivos, internet conectados às coisas, você começa a ter uma massa crítica em que elas podem ser juntadas ou arranjadas de forma a formar uma estrutura, né, um sistema que implementa um algoritmo que pode se tornar um sistema com propósito, né? Então, alguns algoritmos, né, esse é um dos mais básicos, né? É um algoritmo que atua sobre um propósito, ou seja, dado um objetivo, ele tenta atingir esse objetivo, constituído basicamente com dois feedbacks, dois loops, né? Tá? Um loop de observação e outro loop de ação, né? Então, a versão internet, a versão IoT, permite, né, implementar esse algoritmo, tá? Nesse caso é completamente autônomo, tá? Então você tem um enlace de percepção que envolve as câmeras, os sensores, né, diversos sensores no mundo real, que faz a captura dos dados. Esses dados são coletados e armazenados num Big Data, por exemplo, e organizados numa estrutura de dados, e a partir de algoritmos sobre o Big Data você consegue gerar algumas análises, algumas interpretações, né, alguns entendimentos sobre aquilo que está sendo observado. Tá? Então, esse é um poder de observação já, né, das máquinas, né, da internet das coisas. A segunda malha é a malha de ação, né, onde você tem como atuar, né, sobre o ambiente real. Isso é possível hoje através de uma série de interfaces, né, que a própria IoT consegue fazer, tá? Desde controle, né, mais simples, que é de energia, da luminosidade, ar-condicionado, máquinas conectadas à internet, até coisas mais sofisticadas, né, envolvendo ação humana. Tá? Então, mais tarde deverá ter robôs em larga escala sendo conectados, né, também à internet. Então, tudo isso cria um ambiente, né, onde os dispositivos computadorizados podem atuar no mundo físico. Isso sob supervisão, sob controle de um sistema maior. Né? Aí forma esse segundo loop, né, ou segunda malha da malha de ação, né, onde você pode propor, o sistema pode analisar e propor ações, né, e checar se essas ações atingem o objetivo ou propósito desejado, né, tá? Então, é o exemplo que foi dado no começo, né, dessa apresentação, um sistema de vendas, né, onde ele acumula o conhecimento de milhões de transações. Né? A ação dele ele pode modificar essas ações, testar várias estratégias de acordo com o contexto. Ele analisa o contexto, na parte do loop de percepção, ele vê, analisa o contexto, acumula conhecimento sobre o contexto, né? E a partir da análise de algoritmos em cima do Big Data, ele pode chegar a algumas conclusões, propor algumas estratégias de ação, né? E essas ações sendo executadas e para ver o efeito. Então, você tem dois feedbacks, a palavra-chave realmente é o feedback, que permite que isso tenha uma evolução, né? Que a estratégias sejam melhoradas cada vez mais. Então, são sistemas com propósito, eles perseguem esse propósito, né, através da junção desses sistemas. O maior problema desses sistemas, na verdade, o maior risco desses sistemas é que às vezes você constrói ele inicialmente sem ter um propósito não, digamos, inocente, digamos assim, né? Tá? Mas que com o tempo, né, com essa infraestrutura, você pode alterar esse propósito para um propósito mais eticamente questionável, né? Então, a gente precisa estar muito atento, né, com o que se faz, né, por trás desses sistemas todos.
o problema principal também para o usuário normal é que esse propósito não é muito explícito, não é muito claro. Aliás, muitas vezes não é claro mesmo, porque você não tem acesso a esse propósito, né? Você não tem acesso a esses sistemas, porque eles pertencem a alguém, é alguém que está usando, às vezes, por um propósito escuso, não muito claro, e isso não é fácil de se descobrir, tá? Então, um desses propósitos que a gente vai discutir hoje é justamente essa parte de manipulação da opinião, tá? Bom, sistemas com propósito em relação, né, à, à capacidade de influenciar o comportamento humano, né, a gente pode categorizar, né, em pelo menos 3 níveis, tá? Então, o primeiro nível é o nível de sugestão, né? É o nível onde a ação do sistema sobre o ambiente ou sobre as pessoas é meio limitada, né? Porque ele só consegue capturar informações e emitir informações, tá? Ele não consegue atuar de uma forma física sobre o ambiente, tá? Então, é um ambiente ainda sem o IoT, né? De uma forma mais forte, tá? Um sistema desse tipo é um sistema, né, que está na categoria de sugestão mesmo, que consegue fazer é sugerir. Então, a gente vê vários sistemas desse tipo em vendas, né? Por exemplo, uma das aplicações de vendas, onde você compra alguma coisa e o sistema sugere, né, alguma outra coisa, algum outro objeto de alguma pessoa que comprou isso, comprou outra coisa também, né? Então, ele faz uma sugestão por associação, né? Tem várias técnicas de identificar essas sugestões, tá? Mas uma delas é a associação, tá? Então, esse é o nível de sugestão. Um nível um pouquinho mais forte, onde o sistema atua sobre o indivíduo, é o nível de persuasão, tá? São sistemas de persuasão, onde você já tem uma capacidade, o sistema já tem uma capacidade de atuação sobre o ambiente, né? E você consegue impor alguma coisa mais forte para o indivíduo, né? Então, o exemplo de vendas, por exemplo, né, que foi dado ali, é um exemplo de sistema de persuasão, tá? Porque a ação, na verdade, é indireta, né? A ação é orientar a vendedora, no caso, né? Tá? Mas nada impede que o sistema oriente outros. Não se esqueça que pessoas é parte do sistema, né? A gente pode ter pessoas fazendo parte do sistema, tá? Então, em vez de você ter um robô, você pode ter uma pessoa que obedece ordens, né? Então, mas nada impede que esse sistema tenha outras ações mais fortes, né? Que não seja somente vendas, para tentar persuadir as pessoas, tá? E, por último, são sistemas de coerção, quer dizer, são sistemas que conseguem impor a vontade, né, o comportamento do sistema é imposto independentemente da vontade do indivíduo, né, se o indivíduo deseja ou não, tá? Então, a tornozeleira eletrônica, né, o sistema de controle, eventualmente de trânsito, de tráfego, são considerados sistemas de coerção, né, onde o sistema pode interagir e intervir de forma a controlar o comportamento do indivíduo, né? No caso da tornozeleira, o agente que atua, né, é um ser humano, né, um policial, né, encarregado de monitorar, não só monitorar, como também impor determinados comportamentos. Quer dizer, se o indivíduo sair daquele limite, né, ao qual ele está restrito, vai ter um agente da lei que vai impor, né, vai atuar de forma a mantê-lo, né, o comportamento do indivíduo dentro das condições pré-estabelecidas, né? Então, isso claro, indiretamente, mas é uma ação mais forte do sistema, né, que orienta o agente da lei, portanto, ele está seguindo, né, o comportamento de um sistema, seguindo a ordem de um sistema para impor uma coerção, tá? Um sistema de trânsito também pode seguir o mesmo caminho, né? Se o sistema detecta, por exemplo, que o veículo está tendo algum comportamento anormal, ou em função eventualmente o motorista está bêbado, ou então o motorista está com sono, por exemplo, ele pode comandar o veículo, por exemplo, para encostar, ou então paralisar o movimento do veículo para ele não provocar nenhum acidente, tá? Então são sistemas chamados também de coerção, tá bom? Então esses 3 níveis são os níveis onde os sistemas com propósito,
né, podem atuar, né, sobre o indivíduo. Alguns perigos, né, quer dizer, alguns problemas, né, de que a gente conseguia identificar, né? O poder desses sistemas nasce da capacidade do feedback. O que é o feedback, né? Feedback é você poder ter uma realimentação, né? Ter uma série de ações e ter uma análise, né, do efeito dessas ações, tanto sob o ponto de vista de percepção, você consegue melhorar o entendimento das coisas e também da qualidade da ação das estratégias adotadas aqui. E isso é muito poderoso porque ele depende da escala, né? Mas a escala do IoT com a internet das coisas, na escala mundial, ele tem o potencial de adquirir muita informação, né? Muito conhecimento, muito mais do que qualquer outra pessoa. Tá? Então, o resultado disso pode ser alguma coisa que é baseado em ações, em milhões, né, escala de milhões e bilhões de transações, ele consegue aprender em cima disso. Então, o potencial desse sistema desse tipo ser muito forte, né, é muito grande, tá? Então, você tem os feedbacks, né, algoritmo, e tem o micro-targeting, quer dizer, você não faz uma ação, né, para atingir uma massa, na verdade, né? Você pode fazer uma ação para atingir um indivíduo especificamente. Isso é diferente, por exemplo, do antigas propagandas, né, são sistemas de sugestão, né, não tinha mais o que fazer, né, quer dizer, eram um sistema de sugestão, mas cujo objetivo era atingir não tinha como atingir um indivíduo particular, né, tinha uma escala de broadcast, que atingia uma classe de pessoas, né, tá? Que é diferente agora com a internet das coisas, né, com o IoT e com a internet. Você consegue fazer com que cada indivíduo, né, você consiga particularizar a ação em cima de cada indivíduo, né, com base nas características individuais dessa pessoa. Ou seja, a chance de sucesso de um sistema desse tipo é muito maior, né? Bom, a gente vai ver o uso desse tipo o potencial uso desses sistemas, né, em dois casos, tá? O primeiro caso é a manipulação de opinião através das emoções, né? É um caso que vocês devem ter ouvido ou pelo menos assistido, né? Porque fez parte dos exercícios assistir, né, um filme, né, que conta o caso da Cambridge Analytica, né? O segundo caso é o uso de robôs virtuais. Não são robôs físicos, mas são robôs virtuais. Tem várias classes de robôs, mas no caso estamos discutindo robôs virtuais mais recentes, né? Tá? É chamado de companheiros digitais. Já não são mais assistentes digitais. Né? Já temos alguns assistentes digitais no mercado, mas estamos falando já do nível acima que chamados e conhecidos como companheiros digitais, tá bom? Bom, no primeiro nível, né, no primeiro exemplo, desculpe, né, nós temos a manipulação das emoções e opiniões, né, através do uso da emoção, tá? Então, principalmente o uso das emoções negativas, né, que é o medo e o ódio, tá? Então, a emoção, não vamos entrar no mérito, né? Mas é uma área que é bastante complexa, tá? Você tem vários níveis e intensidades, tá? E uma das coisas importantes, né, é que você consegue, através do uso das emoções, você consegue ter algum nível de manipulação, um nível de talvez a manipulação seja uma palavra muito forte, mas talvez certo nível de controle sobre a opinião das pessoas, tá? Então, como eu comentei na aula passada, isso é uma coisa biológica, na verdade, né? Não é uma coisa extraordinária, né? E tem sido explorada há muito tempo, né, nas sociedades humanas, tá? Então, grandes exemplos são as duas organizações cuja existência é milenar, né, que existem há milhares de anos, tá? E que têm usado, né, o medo e o ódio para se perpetuar ou manter o controle sobre os indivíduos que pertencem a essas organizações, né? A primeira é a organização militar, tá?
E a segunda é organizações religiosas, né? Ambas existem há muito tempo, tá? E ambas usam o medo e o ódio para controlar, né, os seus membros, tá? E isso não é de hoje, na verdade, né? Quer dizer, isso também é usado, inclusive, em muitas empresas, né? Para gestão, né? Muitas empresas usam essas ferramentas, né? Desculpe, usam essas emoções negativas para administrar, né, os seus empregados, entre outras técnicas. Em instituições de ensino, você não ensina esse tipo de técnica gerencial, tá? Mas tem empresas que sabem, né, sabem que isso é eficaz e utilizam isso de uma forma, digamos, indireta ou não explícita, tá bom? Eficiente porque é muito primitivo, né? Esses tipos são emoções que têm uma alta prioridade, né? Então, são muito eficazes, né? Os militares não tem muito jeito, né? Se você vai comandar um soldado para na frente de uma batalha, realmente essas técnicas normais, né, de gestão, motivação, por exemplo, motivação, premiação, por exemplo, são muito frágeis, né, são muito fracos, né, para você conseguir fazer, né, com que o soldado arrisque a própria vida para tomar determinadas ações, tá? Organizações religiosas têm usado o medo da morte, o medo do desconhecido, né, o ódio também, né, pelo que é diferente, né, como elementos agregadores, né, para fortalecer suas posições e manter o controle sobre seus membros, né, tá? Essas são coisas históricas, são ações históricas, tá? Ah, temos vários níveis de evolução tecnológica, né, de comunicação, como são basicamente o medo, tanto o medo como o ódio são instrumentos que você pode usa o meio de comunicação para propagar, tá? Então essas mensagens são muito relevantes, né? E aí a tecnologia tem evoluído, né, no sentido de você conseguir fazer essa propagação, né? Então, ah, são vários níveis, né? Tá? Então, o primeiro estágio foi com papel, né? Tá? A evolução tecnológica, né? O primeiro grande meio de comunicação de massa foi através do papel, que transmitia mensagens através de livros, jornais, né? E outras ferramentas, né? de imprensa, né, que foi utilizado para movimentar as massas, né, mas tinha um alcance limitado, né, principalmente porque só atingia, na verdade, um público que era capaz de ler, né, apesar de que foi usado, a gente vai ver também que no broadcast existe uma coisa chamada líder de opinião, né, então o objetivo desses artigos ou desses material no papel, foi tentar atingir, em primeiro lugar, um líder de opinião que ele propagava a mensagem através da oratória, né? Tá? Então, você tem vários modelos onde se propagou, né, a manipulação das massas através, né, do papel. Tá? Mas, pela oratória, né, um dos primeiros a analisar essa questão de massa e movimentação de massas foi esse autor chamado Gustavo Le Bon, de 1895. Tá? O livro dele ainda é editado, né? Interessante. E foi o primeiro autor que concebeu a multidão como sendo uma entidade à parte, né? Um conjunto de pessoas, né, como sendo uma entidade. Tá? E alguns fenômenos interessantes em relação às multidões. Uma delas é o fato de que a racionalidade é suprimida, né, a favor da multidão, né? Quer dizer, o indivíduo suprime sua individualidade, suprime a sua racionalidade a favor das emoções mais básicas que movimentam, né, essa massa, tá? Então, ah, coisas como ele analisou coisas como sendo um linchamento, por exemplo, né, são coisas que são
típicas de uma movimentação de massas, né, de uma entidade chamada multidão, e é possível somente, né, por causa dessas características, né, dessa multidão, porque coisas que o indivíduo sozinho não faria, né, essa massa é capaz de fazer através do dessa própria resultado dessas massas, né? Então, esse estudo realmente foi um estudo muito interessante, né? Em que muitos, inclusive políticos, aproveitavam, né, desses fenômenos para fazer essa manipulação também, tá? O que como a racionalidade é suprimida, né, o que faz essas massas se mexerem, ou se movimentarem, basicamente são sentimentos negativos, né, de ódio, de medo, né, de raiva. São sentimentos que, na verdade, são muito importantes para você, às vezes, responder uma agressão, por exemplo, à comunidade. Né? Então, é o motivo pela qual isso faz parte de uma base primitiva, né, da consciência ou do comportamento humano. Né? Tá bom? Um dos leitores, né, desse trabalho do Le Bon foi, inclusive, o Joseph Goebbels, né, que foi o ministro de propaganda do Hitler. Tá? O Hitler aproveitou, né, uma nova tecnologia que foi o rádio, né, década de 20, foi a popularização do rádio, não era TV ainda, mas que permitiu um alcance muito maior, porque conseguia, bom, primeiro era o alcance era nível nacional, né, era bem rápido. Segundo, você tinha atingia um público muito maior, quer dizer, desde público de pequena idade até pessoas de mais idade, pessoas não literárias, não letradas, né, quer dizer, a analfabetismo, por exemplo, deixou de ser uma barreira, né, porque a rádio é a audição. Então, você teve um alcance muito grande com um rádio que permitiu movimentar essas massas. Novamente, usou um discurso baseado em ódio, baseado em medo, também para fazer essa movimentação. Tá? Então, a gente tem um exemplo do uso do ódio aos judeus, por exemplo, como massa, elemento agregador de movimentação dessas massas. Tá? Dessa época também veio um outro conceito importante que foi criado pelo Paul Lazarsfeld, né? Um dos primeiros pesquisadores na área de comunicação. Ele focou a comunicação broadcast para eleições presidenciais, por exemplo, né? Como é que se influencia eleições presidenciais naquela época, em 1940, usando essas ferramentas de broadcast, né? Então, identificou o papel, né, do líder de opinião. Ele chamou de comunicação de dois passos, duas etapas. Então, a primeira etapa é o meio de comunicação, o broadcast, rádio, televisão e jornal, influenciando primeiro o líder de opinião, né? Porque muitas vezes notícias especializadas de política, esporte, por exemplo, ou de ciências, você não consegue atingir o público geral, tá? Porque às vezes não está no interesse ou está além do limite do conhecimento dessas pessoas, né? E ao mesmo tempo, o broadcast não pode ter um discurso muito simplista, né? Porque muitos argumentos são argumentos complexos, né? Exigem um determinado nível de conhecimento, tá? Isso, mesmo no caso do futebol, por exemplo, né? Você não pode fazer um discurso, um comentário muito simples, né, para tentar atingir uma massa maior, porque isso, digamos, ela perde em termos de qualidade, né? Porque qualidade é importante, perde em termos de acreditar, né? Porque você quer ouvir um especialista, digamos assim, você quer ouvir alguém que entende bem de futebol, né? Então, aí, nesse caso, se você põe uma linguagem muito simples, você não vai ter a confiança, né, naquele que o especialista está falando, tá? Então, o especialista, para mostrar o seu conhecimento, para mostrar a sua sapiência, é obrigado a ter um discurso um nível mais elevado, tá? Isso faz com que
ao mesmo tempo que isso é importante para manter um elo de comunicação, a gente chama que é o trust, né? É essencial na comunicação. Esse trust, né? Esse elo de confiança, tá? É criado através dessa competência que o broadcast mostra, tá? Mas ele não consegue atingir uma massa maior, mas consegue atingir um líder de opinião, tá? Que é uma pessoa que a comunidade local ele confia nesse indivíduo, que ele vai coletar diversas informações da área da qual ele é especialista, digamos assim, e as pessoas vão ouvi-lo, né? Como sendo uma referência, né? A referência e acreditar, né? Ele é um polo, inclusive, por ser conhecido pela população local como sendo uma pessoa que entende um determinado assunto, tá? Ele vira um especialista. Ele mesmo vai buscar informações qualificadas, tá? Então, essa característica de comunicação, né, em que você transfere essas qualificações, tá, é que forma os laços, né, de confiança em duas etapas. A primeira etapa entre o meio de comunicação e o líder de opinião, e o segundo entre o líder de opinião e as pessoas que irão ouvi-lo, né? Então, esse é um vínculo muito importante, né, que foi chamado de é, comunicação em dois passos, ou two steps, né, dois passos, né, duas etapas. Tá? Isso a gente vê hoje refletido, né, nas redes sociais. Né? Você tem, se você analisa qualquer rede social hoje digital, né, virtual, você tem, a gente chama de hubs, são pessoas que têm bastante conexões e que são uma espécie de líder, né, um influenciador, a gente chama de influenciador hoje, né, de uma comunidade que segue essa pessoa a partir, né, de algumas características qualitativas dessa pessoa. Tá? Um elo de confiança é fundamental. Tá? Então, desde o começo a gente fala, né, nas redes sociais, o elemento principal qualitativo dessas redes sociais é a confiança. Né? Então, algumas redes são destrutivas, se você não mantém essa confiança, você vira uma rede destrutiva. Né? Você consegue, a parte qualitativa pode ser destrutiva, com o objetivo, inclusive, de destruir outros núcleos. Né? Há uma competição, isso pode ter uma briga, digamos, né, entre dois hubs, na verdade, em relações destrutivas. Tá? Isso é uma característica também dessas redes. Tá bom? Bom, os sistemas broadcast, né, principalmente de televisão, cresceram, né, visando realmente vender produtos, consumo, né? E o produto de consumo, normalmente, você não pode ter uma imagem negativa, você não pode usar emoções negativas para realizar essas vendas, tá? Então, o know-how da maioria das redes de televisão que tem, o know-how de construção de um discurso consumista, né? Normalmente, você trabalha com as emoções positivas, que não são tão eficazes, tá? Então, mas como é que a televisão, por exemplo, consegue adquirir o know-how, né, de manipulação usando emoções negativas? Né? Eles adquirem esse know-how, né, no único lugar onde conseguem trabalhar as emoções negativas, que normalmente são os noticiários. Tá? Então, noticiários conseguem gerar um feedback para a própria rede broadcast, né, de um retorno, né, da eficiência de determinadas estratégias, né, usando emoções negativas através do noticiário, tá bom? Então, como é que se faz uma venda, por exemplo, usando emoções positivas? Isso é muito sofisticado, né? Tá? Exige muito trabalho e normalmente trabalha muito a pirâmide de necessidades, né? A gente fala que, o pessoal do marketing fala que você não consegue criar necessidades, isso é verdade, né? As necessidades, de maneira geral, são consolidadas, né, nesse termo, tem uma base biológica por trás disso, mas o que se pode fazer através da propaganda, através da comunicação, eventualmente, substituir algumas necessidades, né? Principalmente necessidades não fisiológicas, você consegue ter um trabalho através do marketing, tentar fazer substituir ou associar mais necessidades a um determinado produto. Né? Então, é o que se faz, por exemplo, no caso de
a venda de um carro, né? Por exemplo, você tenta agregar elementos sexuais no veículo, elementos de status no veículo, tá? São os topos, né, da pirâmide de necessidades que você tenta, o veículo normalmente é para atender uma necessidade de locomoção, né, e você tenta agregar nele vários outros elementos, né, algumas necessidades da pirâmide, para que um único produto consiga atender várias necessidades ao mesmo tempo. Essa é uma das coisas que se faz na área de marketing. Tá? Então, uh, o lance, né, quer dizer, o know-how adquirido por esses sistemas, né, você tem especialistas, né, que trabalham com comunicação, especialistas que trabalham com psicologia, trabalham com estratégias de mensagens, então faz parte do know-how, né, dessas redes, né, de comunicação, tá? Então você não tem acesso, normalmente não é publicado, esses conhecimentos são conhecimentos da casa, né? Eles guardam esse conhecimento com muito cuidado, né? Porque é o que faz eles conseguirem, né, ter a renda que eles possuem, né? Tá? Então são conhecimentos especializados que foram desenvolvidos durante várias décadas, tá? Bom, a gente vai entrar então na discussão do caso do Facebook, tá? Que acho que apareceu nesse artigo que eu estou pedindo para vocês lerem, né, na atividade que foi colocado hoje, tá? Então, o que foi esse experimento? Né? Foi um experimento onde foi feito uma experiência seguinte, né? Basicamente foi filtrado algumas mensagens, né? Se separou-se em dois grupos, um grupo com mensagens onde você filtra, né, os mensagens positivas, né, e outros com mensagens negativas, tá? E aí, depois de filtrado, você expõe somente, né, você tira as mensagens negativas, por exemplo, deixa só as positivas, né, e depois você vê o efeito disso, né, com as pessoas, né, que receberam só mensagem positiva, para ver se ele, através da própria mensagem que essa pessoa emite, né, para ver se ele começa a ter uma atitudes mais positivas ou começa a emitir mensagens mais positivas por si só, né. Então, foi feito um experimento, uma escala muito grande, quer dizer, na época não era tão grande assim, mas se você considerar hoje que são bilhões de pessoas, mas foi uma massa relativamente grande de 690, né, mil pessoas, tá? Hoje você tem escalas de milhões, né? Chega a bilhão no caso do Facebook, tá? Então, aí eles conseguiram provar, nesse artigo ele consegue provar que há uma relação, quer dizer, você consegue, de um certo, com esse controle simples, né, de filtro, você consegue ter uma manipulação, né, uma pequena porcentagem, claro, né, mas você consegue ter uma estatística significativa dizendo que houve um efeito, né, nessas pessoas, tá? Com isso, aliás, foi o único artigo, né, do Facebook nesse tipo de experimento. Provavelmente fizeram muito mais, tá? Mas foi o único que foi divulgado, tá? E o resto, eles, como conhecimento incorporado, eles pararam de divulgar isso, né? Isso é uma hipótese minha, né? Eu imagino que expuseram essa informação para fora, na verdade, só para conseguir provar para os anunciantes, dizendo, olha, veja, eu consigo ter um certo controle sobre o pessoal que está ligado nos meus aplicativos. Imagino que tenha sido essa estratégia, né? Porque foi a partir do qual ele consegue ter mais anunciantes, consegue ter verba de anúncio. No instante que você tem essa capacidade, é quase imediato que haja um reflexo nos anúncios. Tá? Então, provavelmente esse foi o objetivo, né, de se ter colocado esse artigo no ar, quer dizer, colocar em público. O resto a gente não sabe. Né? Tem mais de 8 anos, não, quase 7 anos atrás. Né? Então, você tem
com a verba que eles têm, né, de contratar cientistas, nada impede que tenha realizado, inclusive tenha o ambiente para fazer experimentos. Você não sabe exatamente qual o nível de conhecimento que eles têm hoje, né, de estratégias para trabalhar, né, as opiniões das pessoas. Tá? Mas uma coisa que ficou público é que teve. Esse aqui é o artigo, né? Mostra, né, no filme sobre o. Agora esqueci o nome do filme. Bom, em todo caso, vocês já assistiram, né? É o caso do Cambridge Analytica, né? Que, em primeiro momento, conseguiu acesso a várias contas, né? Esse é um outro problema, tá? Foi um professor que, por motivo de experimento, conseguiu ter acesso a algumas contas e, a partir dessas contas, ele puxou outros, né, contatos dessas contas. Então, ele conseguiu ter milhões de contas, né, acesso a milhões de contas do Facebook. A partir da análise dessas contas, ele conseguiu traçar perfis, né, e, em cima desses perfis, a ideia criar mensagens específicas ou estratégias específicas para trabalhar esses perfis, né? Tá? Tentar influenciar, né, esses perfis. E foi feito em várias. Isso aqui foi tirado do próprio site, né? Várias campanhas políticas, né? Então, Cambridge Analytica especializou-se, né, nessa ação política, tá? Então, o mais famoso deles um deles mais famosos, né, o Brexit, né, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, tá? Um outro famoso foi a campanha presidencial de Trump, né? E teve outros casos eleitorais, você deve ter visto na TV, né, no filme, né? Vários países, né? Só lá, acho que tem 20 países onde o Cambridge Analytica atuou, tá? Trinidad e Tobago foi um dos primeiros, tá? Aquele método, né? Ele conseguiu obter os dados, né? Então ele classifica, né, em até 32 estilos, né, personalidades, tá? No caso de Trinidad e Tobago, eles criaram uma campanha, né, chamada do Sul, né, que é uma campanha de não participar, né, de identificar que existe um perfil de jovens lá que, na verdade, Trinidad e Tobago a população muito jovem, né, e existia um grupo que não tinha muita afinidade com política e não queria participar da política, né, então fizeram uma campanha onde, para tentar evitar que, né, o objetivo da campanha foi evitar que essas pessoas participassem do processo político, né, e para dar oportunidade para os partidos tradicionais, na verdade, pudessem vencer a eleição, tá? O filme chama Great Hack, né? Então, tem um testemunho da pessoa chamada Brittany Kaiser, que é uma das pessoas que trabalhou, né, no Cambridge Analytica. O objetivo não é manipular todo mundo, né? Na verdade, basta o processo de perfil, né? Uma das primeiras ações do perfil de levantamento de perfil é tentar identificar uma classe de pessoas que são sensíveis à persuasão, né? A um processo de persuasão. Então, a grande maioria, na verdade, não são facilmente persuadidos, né? Tá? Então, estamos trabalhando então com ferramenta de persuasão, um sistema de persuasão, tá? E tenta identificar quem são essas pessoas através de algumas táticas de comunicação, e uma vez identificadas essas pessoas, ele vai começar a ter uma ação em cima disso, né? Tá? Mensagens com um objetivo, um target, tá? Então, são táticas, né, são táticas militares, inclusive, né, que são utilizadas. A tática de comunicação são táticas que foram utilizadas desde não só pelo Hitler, mas também para todas as grandes nações do mundo, né? Tá?
O exemplo, né, da Segunda Grande Guerra, né, deixou grandes legados. Um dos grandes legados é que a maioria dos países que participou do conflito, né, da Segunda Grande Guerra, tiveram um grande cuidado, né, viram o perigo que era a comunicação de massa, né, TV e rádio em particular, tá? Então vocês veem que a maioria desses países, a TV e a rádio, né, são não estão a rádio, mas a TV em particular, as principais emissoras são todas públicas, né? Eles limitam bastante a ação da TV comercial, tá? Então, para manter o know-how e manter o controle, né, desses meios sob controle governamental. Tá? O que não acontece na internet, né? Na internet você não tem uma ação governamental atuante em cima disso, ainda, né? Então, nos comentários do investidor, né, do Facebook, que fala, né, que uma das primeiras principais ferramentas utilizadas do Facebook ou nessas estratégias de influenciar massas é trabalhar, né, o medo e a raiva, né, tá? Então, o Facebook foi desenvolvido para monopolizar a atenção, né? Então, não é só truques básicos de propaganda, né? Você tem que criar uma certa dependência emocional, você tem que criar também uma capacidade, né, de empatia, né, e de sinergia com esses sistemas, tá? Então você vai realmente apelar para alguns sentimentos básicos como medo ou raiva, tá? Então, conjunto de ferramentas para explorar isso, né? Principalmente se, do ponto de vista de propaganda, do ponto de vista de retenção de atenção e assim por diante, tá? Então, e o mais importante no caso é que você começa a ter a capacidade, né, com feedback, de ter não, realmente um micro-targeting, né? Quer dizer, um target muito. Imagina o caso do Facebook, desculpe, do Cambridge Analytica, que conseguiu levantar 32 perfis diferentes. Mas hoje, pelas capacidades, né, que vocês têm, que os computadores têm, você consegue fazer realmente um número infinito, né, de perfis, ou seja, perfis individuais, né, e fazer um target para cada um, né, propaganda focada exclusivamente para um determinado indivíduo, por exemplo, né. Algumas ações para contrabalancear, um deles é o Sleeping Giants, não sei se vocês já ouviram falar, são grupos que organizam, né, e tentam influenciar, na verdade, o efeito da propaganda, na verdade, né, tá? Então avisam por um determinado pagante, né, da propaganda, dizendo, olha, você está financiando sites que propagam ódio, propagam desinformação e assim por diante. Porque qual é o objetivo desses sites, né, eventuais? Tá? Não é necessariamente a favor de uma ideologia ou não. Eles simplesmente querem chamar atenção. Né? Uma das coisas que chamam atenção realmente são discursos que geram ódio, geram impacto. Tá? Então, estão buscando isso de uma forma proposital, justamente para poder ter um recurso monetário. Quer dizer, quanto mais audiência tiver, mais retorno, né? Mais propagandas vão ter. Né? Tem um algoritmo automático do Facebook que, né, ranqueia cada site em função, né, do número de audiência, número de pessoas que dão like, número de. Eu não sei exatamente quais são os vários elementos que compõem, né, o processo de monetização. E aí as propagandas, né, são jogadas aí, sem critério, na verdade. Né? O que o Facebook está fazendo, ou não só o Facebook, mas essas ferramentas estão fazendo, é tentar associar, né, essas mensagens ao público adequado, né? Quer dizer, se o público tem um determinado perfil, você tem que jogar as propagandas adequadas àquele perfil, tá? Mas o que o Sleeping Giant fala, olha, é o seguinte, né? O fabricante de carro, fulano aí, você está vendendo
pagando, né, a propaganda num site que está explorando racismo, por exemplo, né? Então, ah, isso faz com que a empresa não queira, da mesma forma que na época do broadcast, né? Você não, as empresas não tinham vontade, não queriam associar a imagem da empresa a uma propaganda negativa, vai acontecer a mesma coisa também, deveria acontecer a mesma coisa também, né? Com essas empresas que estão pagando para colocar uma propaganda, né? Não associá-lo a um site ou um influenciador que tenha uma mensagem negativa. Tá? Então, essa é uma das ações que podem ser tomadas. Bom, esse é um primeiro exemplo, né? Manipulação da opinião pública usando medo e ódio, né? A gente viu que tem uma tradição de quase um século, né? Então, é um estudo que vem evoluindo, inclusive com o uso da tecnologia. À medida que a tecnologia vai avançando, você está melhorando, né, essas técnicas de manipulação que existe hoje já, né? É importante vocês terem cuidado com isso, né? Bom, um segundo exemplo é o dos robôs virtuais, né? Os companheiros digitais. Existem já alguns experimentos, né? Onde experimentos onde você tem robôs virtuais, são robôs que são diferentes do assistente, né? O assistente, não sei se você conhece, né? Tem um Google, esqueci o nome dele, mas a Amazon tem um Alexa, né? Onde você consegue já manter um certo nível de diálogo, tá? Dizendo, olha, apague a luz, acenda, procure uma música, né, com tais características. Ele consegue entender algumas coisas. Claro que não é o dispositivo que está na sua frente. Ele pega a sua frase, manda na nuvem, né, um sistema computacional que já tem todo um algoritmo, né, de interpretação de linguagem natural. Tá? Tem um computador de grande porte para fazer isso, um supercomputador para fazer isso. Tem todo um histórico, né, de entendimento de língua, né, e inclusive de acesso a banco de dados. E isso que dá a capacidade, né, do Alexa. Quer dizer, a capacidade não está no computador em si, mas está atrás desse computador. Tá? Não, desculpe, não. É apenas uma interface, aquilo é só um IoT, né? É a nuvem, a computação em nuvem, que está dando essa capacidade, tá bom? Bom, esse é um assistente, que é basicamente um sistema digital que responde à solicitação, né, da pessoa. Companheiro digital já é uma coisa diferente, ele já interage, né, ele conversa com você, ele responde, ele tenta dar uma resposta inteligente, ele tenta ser um companheiro, né, dá opiniões também, né, então ele é baseado em alguns modelos de personalidades. É interessante que existem vários tipos de personalidades sendo desenvolvidas, né? Não necessariamente são pessoas simpáticas, quer dizer, uma personalidade simpáticas, mas às vezes são personalidades, inclusive, mais forte, persuasiva, por exemplo, né? Então, existe uma personalidade tipo professor ou tutor, né? Que precisa impor algumas coisas para poder forçar o estudo, forçar algumas atividades, né, para o indivíduo. Tem outras personalidades que são mais afáveis, né, quando você está emocionalmente mais frágil, você precisa de uma personalidade, um companheiro desse tipo. Então, são vários modelos que estão sendo pesquisados, né, de personalidades, inclusive, né, que têm essa capacidade de diálogo e interação, né, com esse indivíduo, né? Mas o que está por trás de todas essas personalidades é um único sistema, né, que lida com milhões de pessoas, tem diversas milhões de estratégias, né, de conhecimento sendo adquirido através desse processo. Tá? Alguns resultados interessantes, né, desses companheiros digitais, né? Muitos falam que passaram por essa experiência, falam que são melhores companheiros do que pessoas reais, tá certo? Então, à medida que esse software vão se sofisticando, você vai tendo personalidades cada vez mais simpáticas, né? Ou mais adequadas para o seu perfil. Isso é uma coisa muito interessante e muito preocupante também, né? Então, o que ele faz essencialmente, né? Como um sistema de comunicação humano não, desculpa, de rede social, ele precisa
gerar uma coisa chamada trust, né, como está falando, né, consegue desenvolver estratégias não só de gerar uma troca de... Você não está fazendo simplesmente uma troca de mensagens ou troca de informação, tá? Você está gerando uma troca de mensagens focando em desenvolver a confiança, né? Focando em desenvolver a empatia, tá? Esse é o propósito, né? Esse é o target, tá? E com isso, você cria uma dependência cada vez maior, né, em esses companheiros virtuais, esses companheiros digitais, tá? Então, são pessoas, ou são sistemas que têm uma ação com conhecimento que tem o potencial de ser não só um companheiro, mas também realmente servir como um assistente para ajudar no seu trabalho, ajudar na sua escola, né, ajudar no seu desenvolvimento, na sua produtividade também, tá? Então, tem um grande potencial, claro, de manipulação de opinião, né? Agora, não só com o uso de ódio ou de raiva, como foi feito, né, com sistemas de redes sociais, mas tem um grande potencial de manipulação através da empatia que é criado. Ele tem como assumir o papel de líder de opinião, né? Aquela relação que existe entre uma pessoa e uma outra pessoa a quem você respeita, tá? Pela sua opinião. Então, esse é uma relação potencial, né, de manipulação no outro nível, outra escala. Então, essa é uma preocupação futura. Uma discussão sobre singularidade. Tá bom, tem um desenho antigo chamado Ergo Proxy, né, que tem um companheiro digital. É interessante ver esse trecho aqui, tá, onde você tem um robô, que na verdade é um Android, que pode assumir várias personalidades também, tá? Então, a ideia realmente não é nova, né? É antiga. Isso é uma coisa interessante também que eu queria discutir, que é uma singularidade, né? Singularidade é um termo da ciência, né? Que é um ponto, um evento singular, né? Uma das singularidades mais conhecidas, né? Inclusive cunhou o termo singularidade é o Big Bang, né? Tá? Que é a explosão inicial da criação do universo, né? Isso é chamado uma singularidade, um evento único a partir do qual acontece um monte de coisas, tá? Na, na área tecnológica, né, existem algumas singularidades interessantes, né, que é interessante observar. A primeira, isso tem um impacto, inclusive, isso não só filosófico, né, como tem um impacto ético e moral, né? Uma singularidade tecnológica que é o John von Neumann, que é o famoso, né, na computação, ele citou, tá, que em algum ponto, né, da evolução tecnológica, né, a própria evolução se torna incontrolável, né, quer dizer, há um processo criativo, né, a partir de uma massa crítica, né, e você tem um impacto tecnológico muito grande, quer dizer, há uma evolução tecnológica e você não consegue mais parar. Conhecimento gera conhecimento, tecnologia gera tecnologia, e a rede social que dá essa sustentação, ele começa a ficar cada vez mais resistente, resiliente, e vai gerando, né, um processo de crescimento automático, né, dessa tecnologia, tá? Isso é uma coisa preocupante no sentido de que há um descontrole. A gente vai discutir isso ainda hoje, né, sobre essa questão da, é, da evolução tecnológica e as suas consequências. O segundo singularidade, né, é o que foi escrito, né, pelo um autor chamado Vernon Vince, é um cientista também, mas ele é um autor mais conhecido como um autor de livro de ficção científica, né? Escreveu um livro em 1993, né? Ele fala de uma singularidade que é o seguinte, onde a inteligência artificial evolui até o ponto onde chega e ele adquire uma consciência, tá?
consciência é uma coisa que nós temos, nós sabemos, mas é muito difícil definir o que é exatamente a consciência. Tá? Tem discussões filosóficas em cima disso, né? É o entendimento do self, né? Tem experimentos que realizam, os animais têm, né, o conhecimento de ter a consciência do self, mas o que o autor coloca é que algum ponto onde a inteligência artificial evolui e surge o self, ou a consciência, né? E qual a implicação disso? O exercício sobre aborto, né? Uma das questões colocadas, né? Como a partir de que ponto você considera que o ser humano ele passa a existir, né? Essa é a questão biológica também, né? E muitos referem-se ao self, à consciência, como sendo o ponto a partir do qual você pode considerar, né, que um ser passa a existir, tá? Então, é, e aí, né? Você passa a ter um robô, uma inteligência, um computador, alguma coisa que passa a existir como um indivíduo, uma entidade, a partir desse ponto. Tá? Então, são questões filosóficas que têm implicações éticas, né, e morais também. Tá? São as singularidades na nossa área. Tá bom? É isso, gente. Não vou passar essas conclusões, mas são os pontos importantes, né, dessa aula. E as referências, né, de filmes para assistir que já foram assistidos, né, tá? E as referências bibliográficas que estão colocadas aqui, tá bom? Então, a ideia dessa apresentação, na verdade, ele tenta sintetizar uma série de coisas que foram discutidas, né, e focar todo, né, principalmente na área de ética e moral, e tentar focar tudo na parte tecnológica, na parte da computação, tá bom? Então, deixa eu finalizar a gravação.